Oi, oi, turminha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maçona top. Essa massa é feita com emulsificante. Muitos de vocês me pediram aqui, Nick, traz uma massa sua feita com emulsificante. Então bora lá para uma receita top, estouro, sem erro, gata. É fazer e dar certo. Na minha batedeira comecei adicionando aqui 6 ovos. Eu vou deixar a receita tudo em gramas para vocês na descrição, não tem erro. Coloquei aqui açúcar refinado. Vou adicionar agora aqui leite em temperatura ambiente, tá bom? Óleo. Utilizei aquele óleo de soja mesmo, ok? Ok. É uma massa fácil, rápido, né, gente? Simples. Bateu, tá pronta. Agora vou adicionar aqui farinha de trigo sem fermento, tá bom? A gente vai adicionar o fermento ainda, mas a farinha de trigo sem fermento. Eu vou pegar agora aqui o meu globo e vou dar uma misturada aqui, ó, na farinha ali com os ovos, o açúcar e tal. Vou bater um pouquinho também, bem rapidinho, só pra envolver mesmo, tá? A farinha você pode peneirar. Nesse dia aí eu esqueci de peneirar a farinha, eu não peneirei. Eu peguei lá do saco e já pesei e tal, tá? E ficou top estouro. Agora aqui eu vou colocar um emulsificante, tá bom? Aí agora nesse momento eu vou adicionar o fermento, tá bom? Vai fermento também. Coloco aqui o fermento. E eu vou adicionar aqui agora essência de abacaxi, é opcional. Gente, fica um cheiro de abacaxi, misericórdia, um sabor e um cheiro na casa assim, ó. Todo canto que você anda, aquele cheirão de bolo de abacaxi assando. Nossa senhora. Então, coloquei ali as 2 tampinhas. O emulsificante que eu utilizei foi esse, tá vendo? Pra quem aí ficar com dúvida. Então, agora vamos começar a bater. Eu começo a bater aqui na velocidade mínima, que é a 1, pra envolver ali um pouquinho. Logo em seguida, eu já pulo para 2 e deixo batendo aproximadamente uns 2 minutinhos assim na velocidade 2. Em seguida, eu pulo para a velocidade 3, tá? Da batedeira. E deixo batendo aproximadamente uns 8 minutos, tá? Na velocidade 3. E vai batendo até a nossa massa ali dobrar, triplicar, na verdade, de volume, ficar bem clarinha, branquinha. E olha só, é bem simples. Aqui eu tinha colocado a minha tampa só para evitar se voasse alguma coisa, tá? Para evitar sujeira. 8 minutinhos batendo depois na velocidade um pouquinho mais alto, na 3, né? Está pronto. Olha só como que fica uma massa, gente. Fica uma textura maravilhosa, né? Aí eu dou aquela misturada ali no globo, tirando tudo aqui na lateral, ó, no fundo, pra gente levar para a forma, tá? Então, eu vou adicionar na forma de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu untei modo antigo, margarina e farinha ali. Peneirei, dei uma batidinha na forma, pronto, estouro, tá? Só no fundo. Super dá certo, tá bom? Agora aqui com uma colher de silicone, eu venho envolvendo bastante aqui a massa, certificando que tá tudo muito bem misturado. E adiciono aqui na forma, gente, olha que massa linda, maravilhosa. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 170 graus. Essa massa, ela vai levar em torno de 1h10 a 1h15 para assar. Ok? Nossa, Nick, tudo isso? Sim, é uma massa grande, muita massa em uma forma só. Então, sim, você não vai assar ela em 40 ou 50 minutos. Vai levar em torno de 1h15, por aí assim, mais ou menos, tá bom? Então, eu levei para o forno e eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui já tava mais ou menos 1 hora já, uns 50, 1 hora. E eu assei esse bolo no meu forno tradicional. Que eu falo tradicional, não é o outro que é convecção, com ventilador, tá? Olha só a posição que eu deixo nesse tradicional. Ele vai lá começa do 70, ó, tem 150, e eu deixo bem no meinho, ali, tá vendo a minha seta? Olha a posição que está a minha seta, tá vendo? Ela fica ali naquela posição. Então, para vocês que têm um parecido ali, aquela numeraçãozinha e tudo mais, você pode utilizar nessa posição aí que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Aqui, a minha massa, ela já estava assada, porém, ela ainda estava muito branca em cima. E eu queria um pouquinho mais douradinha. Então, como é que eu faço nessa situação? Vou mostrar aqui para vocês também. Eu estava só com a parte inferior ligada, né? Eu desligo a parte inferior e ligo a parte superior, tá bom? Na mesma posição ali, tá? Da temperatura, aproximadamente uns 2 minutinhos. Ali em diante, você tem que ficar de olho, tá? Pra não dourar muito e não queimar demais. E olha só, gente, olha só o tamanho desse bolão.
ficou estouro maravigold, gata. Maravigold, gato. Nunca no Brasil que não. Tá vendo que ficou com uma leve barriguinha ali? O que que a gente vai fazer? Resolve a situação da barriga do bolo, tá? Com um guardanapo ou um papel manteiga, que eu estava com um pedaço de papel manteiga, você vai alisando o seu bolo, dando aquela pressãozinha de leve, até o seu bolo ficar assim, ó, lisérrimo, sem aquela barriguinha, bem chapadinho, tá? E olha só como que ficou, gente. Pronto, resolvido. Saiu aquela barriguinha. Então, aqui com a minha massa ainda morna, tá? Eu passo a faquinha aqui na lateral e, gente, muito simples. Lembra que eu fiz lá o método tradicional? É margarina e farinha. Pronto, olha só. Perfeito. Maravigold. Nunca no Brasil que não, estouro. E olha só, gente, olha o tamanho dessa massa. Que perfeita. Maravilhosa. Olha, um estouro mesmo. Uma massa simples, fácil. Colocou ali sem dor de cabeça, sem ter que separar ovo, né, e tal. Jogou tudo ali na batedeira, bateu, tá pronta. Estouro, né? Maravilhosa. É só seguir o passo a passo certinho. Nick, a massa feita com emulsificante não fica com gosto. Fica, claro que fica, mas se você não colocar a quantidade certa. Se você não colocar, vai ficar aquela massa com sabor, né? O resíduo ali do emulsificante, uma massa amarga. Então, você tem que saber a quantidade certa de emulsificante para aquela quantidade de ingredientes que você tá colocando, que aí vai ficar top, tá bom? E olha só, gente, que massa escândalo. E foca só na textura. É uma massa super macia, derrete na boca. É uma massa que você nem tem necessidade de molhar, porque é uma massa já macia, úmida, feita com emulsificante, né? Utilizado para fazer sorvete. Então, imagina, né? Sorvete, tortas, afins. Mas, caso você queira molhar, não exagere na calda. Molhe muito pouco, tá? Por quê? Porque senão fica muito papuda. Como que eu posso explicar para vocês? Fica um aspecto papudo, sabe? Quando você molha muito uma massa, fica até a marca, assim, que tá molhado. Então, ela fica desse jeito, fica papuda quando molha demais. Por quê? Por conta da textura ser uma massa feita com emulsificante, tá bom? Então, tomem cuidado na hora de molhar. Você pode também dividir as massas ali para assar, tá bom? Para assar mais rápido e tal, fica à vontade. Bom, gente, olha só como fica um escândalo de massa. Vocês viram a perfeição? Assou completamente o meio, perfeito, tudo maravilhoso. É só seguir o passo a passo, tá? Agora vamos para um recado bombástico. Então, se você tá com a sua criança aí perto, saia de perto para ela não ter que escutar isso, tá bom? Então, vamos lá, o recado vai para esses professores de português de plantão que sempre vem aqui. Ai, você não falou no plural. Ai, que você não passa criabilidade. Gata, eu respondi, fiz questão de responder esses dias. Eu falei, eu passo tanta criabilidade, mas tanta criabilidade que você tá aqui. Você saiu lá, não sei da onde, pra vir aqui dar uma de professora de português. Então, olha a criabilidade que eu passo. E o que muito se engana, gente, que é o seguinte, eu não dou aula de português, gente. Eu não dou aula de línguas, de pronomes, de pronúncia, tá? Eu dou aula de confeitaria. Eu ensino você a fazer massa, recheio, cobertura. Eu poderia ser analfabeta, saber o mínimo ali de leitura e de escrita, que eu seria foda no que eu faço. Beijo de luz e até a próxima. Fui!